Bom dia a todos, aqui é o Ricardo. Vamos falar aqui uma conversa com o Cristiano. Cristiano é um especialista aqui na área de dados, saúde, e a ideia aqui nossa é fazer um bate-papo para a gente entender um pouquinho sobre fraude. Como acontece a fraude, como que é relacionada a fraude dentro das operadoras. Cristiano? Ricardo, muito obrigado por me convidar para essa conversa. Sempre um prazer aí conversar com você, ainda mais desse tema, que foi um tema que eu escolhi para minha carreira, né? Eu tenho formação na área de astrofísica, mas a área que eu engajei, que eu me vi como alguém que pode contribuir, foi essa área, né? Informação dentro da área de saúde. Existe uma literatura extensa da aplicação de dados e como ele pode melhorar tanto a parte da assistência quanto a parte do financiamento da saúde, que é o que eu acho que a gente vai falar hoje, né? Quando você mencionou fraude, a gente vai ter que falar um pouco sobre como nós financiamos a saúde, ou seja, como nós pagamos os fornecedores de materiais, medicamentos, os prestadores de serviços de diagnóstico, laboratórios, hospitais e os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, né? E não fiquem bravos se eu esqueci alguma categoria, tá? Qual que é o tamanho hoje, a dimensão da fraude na área da saúde? Pronto. Existem alguns estudos de referência, tá, em relação a isso. Eu me baseio para falar do mercado no estudo feito pelo Instituto de Estudos da Saúde Suplementar. Ele foi lançado, acho que a última versão é de novembro de 2023, né, e coloca a área de fraude em torno de 12% de todo o custo assistencial. A gente está falando aí em torno de 40 milhões. Nossa! É bom lembrar que o conceito de fraude, né, fraude, erro, abuso e desperdício. Esses 4 itens, a única diferença básica entre eles é a intenção. Né? Eu não quis fraudar, eu errei. Eu não quis fraudar, eu acabei pesando ali na mão. Realmente eu poderia ter feito o tratamento utilizando por desconhecimento meu, utilizando uma via mais custo-efetiva. Então, quando a gente fala desse assunto, né, a gente pensa qual houve dolo, não houve dolo. Mas como eu não sou especialista na área jurídica, eu vou deixar isso para os juristas tratarem, o pessoal da área de direito, e aí a gente vai focar no impacto financeiro para os operadores de saúde. E aí, o número que eu falei de 12%, em torno de 40 bilhões por ano, não é esse, é maior. Aí a gente está falando de valores de 120 bilhões, quando eu olho todos os erros operacionais, todos os abusos são cometidos, todos os desperdícios são cometidos, né? E, por fim, as fraudes, aí onde há dolo mesmo. Então, isso, devido a esse montante que acontece, né, isso influencia muito também para o beneficiário, né? Porque às vezes a pessoa acha que a fraude que ocorre, né, ou abuso ou desperdício, né, é só um prejuízo para o operador, mas na verdade isso também aumenta o valor do plano, né? Também existe um repasse sobre isso, né? Perfeito, perfeito. Eu estou entrando aqui na área atuarial, né, para as pessoas que não trabalham nesse setor, né? Existe um profissional que faz faculdade, né, só para isso. Ele é um profissional que calcula o risco, calcula o preço de todos esses produtos de seguro e plano de saúde. E o que ele usa para calcular? 2 coisas: frequência e custo. Então, o preço ele tem a ver com a frequência e com o custo. Se estão utilizando para fazer uma internação mais procedimentos do que deveria durante a internação, mais insumos. Insumos podem ser medicamentos, podem ser materiais, gases, né? O paciente poderia sair, mas ele está lá internado ainda porque ele amanhã tem um compromisso na cidade, então era melhor que ele ficasse aqui, então ele não está internado por um motivo clínico, né? Tudo isso onera esse custo. E quando o atuário faz o cálculo do preço do plano de saúde, ele olha esses valores. E aí, lógico, tem um acréscimo das despesas da própria operadora, da fonte pagadora, né? Tem o lucro
dela e as despesas comerciais. Então, a gente sempre tem que considerar isso, tá? Todo custo dentro de todo desperdício, fraude, erro, abuso e desperdício, ele onera o custo e, portanto, onera o preço do plano de saúde. É por isso que esse assunto não é um assunto interessante só para os donos das operadoras de saúde, os profissionais que trabalham nela, mas para todo mundo que tem um plano de saúde paga do seu bolso, ou paga uma coparticipação, né, ou paga uma contributariedade, que é uma parcela da mensalidade, a outra parcela normalmente é pago pela sua empresa, onde a pessoa trabalha. Não, muito, muito interessante. E tem algum exemplo das principais fraudes que ocorrem nesse processo? Tem sim. Fraudes podem ser, vamos pelos agentes, né? Quem comete fraude? O beneficiário pode cometer fraude, ele está onerando o plano de saúde de todo mundo, né, de todos os outros beneficiários da carteira. Depois a gente pode falar sobre mutualismo, mas ele comete fraude. O prestador de serviços comete fraude. O prestador de serviço, entenda, o profissional de saúde. O profissional de saúde agindo dentro de um hospital, dentro de um laboratório, dentro do seu consultório. Os fornecedores, então eles estão fornecendo materiais, estão fornecendo medicamento, e por fim, os funcionários dos planos de saúde, eles também podem fraudar. E às vezes essa parte ela não é muito divulgada, não é muito comentada, mas existe o conluio entre esses agentes para que a fraude ocorra. Isso é comum, é bem comum. Você me perguntou alguns exemplos de fraude, né? O beneficiário, um exemplo comum de fraude, por isso que vários planos já não fazem dessa forma, é o empréstimo da carteirinha física. Então esse acontece, né? A gente já, em algumas empresas, já pegou o caso da mãe ter mais de um filho. Por algum motivo ela só pagava o plano ali de um dos filhos, né? Mas ela levava todos os outros naquela mesma carteirinha. Então, essa característica é uma fraude porque a pessoa não está pagando, ela não teria direito àquele acesso. Então, onde o custo deveria estar o custo de uma pessoa, está 3. Né? Entendi. Uma fraude de um prestador, né, uma fraude comum de um prestador, ele fazer, por exemplo, você vai no oftalmo, o oftalmo vê que você tem uma conjuntivite, não existe nenhum procedimento a não ser uma prescrição medicamentosa e repouso. Né? E aí ele põe lá que ele aferiu a pressão, ele põe lá que ele mediu o seu grau, enfim, ele fez alguns procedimentos ali dentro que de fato não ocorreram. Né? O paciente, como é leigo e é muito técnico também a ficha de procedimentos que ele fez, ele acaba assinando o que ele fez, né? Ele não dá atenção e depois ele só vai perceber quando vem a cobrança de coparticipação para aqueles casos que tem. Maravilha, maravilha. Acontece alguns casos também de alterações, adulteração de notas, né, recibo e reembolso, que são mais comuns também como princípios de fraude também. Né? Isso, a adulteração de documento pode ser feita tanto pelo beneficiário, quando ele diz que ele não tem uma doença pré-existente, né, por exemplo, ou ele adultera um laudo para conseguir algum tipo de benefício ou isenção de carência. Essa é uma forma. A outra forma é a adulteração do documento enviado pelo prestador. Né? Essas duas formas é interessante pensar o seguinte: um dos documentos que é enviado, né, para a fonte pagadora, né, é nota fiscal. Então, se você for tentar fazer isso, né, não tente em casa, não recomendo, mas se você tentar fazer isso, você vai perceber que alguma operadora ela pode sim aceitar uma nota fiscal de um serviço prestado e você pediu reembolso e essa nota fiscal ela não está sendo validada. Né? Ou seja, existe uma falha no processo. Existe uma falha no processo, quer dizer, a nota não foi validada pela operadora. A operadora está recebendo um documento, mas ela não validou.
se esse documento é um documento que existe, né? Ela não valida se, às vezes, esse documento já foi enviado, né? Pode acontecer, de novo, não recomendo que faça, pode dar problema para vocês, é fraude, né? Então, esse tipo de coisa onera o custo do plano de saúde, né? E a fonte pagadora, pela Agência Nacional de Saúde, ela tem a obrigação de zelar pelo valor da mensalidade, chama receita de contraprestação. Ele tem a obrigação, por lei, de zelar por esse recurso e administrar esse recurso. Na verdade, é por isso que as pessoas compram plano de saúde. Eu poderia fazer uma poupança em casa, mas eu não vou ser tão bom quanto a operadora, né, para fazer o chamado mutualismo e a gestão desse recurso. O que é o mutualismo? É um conjunto de pessoas que pagam o plano de saúde, uns usam, outros não usam, mas todos estão cobertos. Maravilha. E no caso de soluções, né? Então, a gente sabe que na área de saúde, né, é diferente, por exemplo, uma área, por exemplo, financeira, né, os bancos que estão bastante à frente em tecnologias, tudo. Eu sei que estamos caminhando para isso, né? O tema de fraude não é um tema comum na área de saúde, porque quando se fala de saúde, a gente fala muito do cuidado, da parte do cuidado clínico, né? Que pode ser muito influenciado pela questão de dados, e a gente pode falar isso num outro podcast, se você me chamar, mas... Maravilha. O ponto... Tá convidado. Tá convidado já, vamos marcar então. O ponto principal é, como é que eu financio? Né? Então, qual que é a forma que eu vou fazer para financiar? Então, esse ponto ele tem que ser tratado. O banco, ele só faz isso. Ele só trabalha com serviços e produtos financeiros. Então, para ele é natural se precaver de fraude, e é natural que as pessoas fraudem, né? Ou ele espera que as pessoas fraudem ou tentem fraudar. Então, ele se protege. Agora, as instituições de saúde, eles movimentam um montante financeiro enorme, né? E eles também precisam se precaver da mesma forma, assim como as instituições financeiras. Maravilha, legal. A ideia aqui foi exatamente essa, né? A gente passar um pouquinho para vocês sobre como acontece, quais são as principais dores, né, que acontecem dentro da área de saúde referente à fraude, né, que é um tema que às vezes não é muito popular, né, que nem você falou que é uma questão de uma doença, uma análise, um estudo, né, mas é um tema bastante preocupante porque mexe no bolso de todos. Isso, eu vou deixar uma recomendação, tem o site da Fena Saúde, né, que vocês podem entrar para ver mais sobre esse tema de fraude, né. Eu acredito, aí entrando numa parte polêmica, eu acredito que a Agência Nacional de Saúde teria que ter um papel mais ativo em relação a isso, né? E eu espero... polêmico. E eu espero também que esse tema seja mais discutido no Congresso, entre os juízes, porque a gente tem um outro tema muito importante dentro da saúde, que é judicialização, que tem tudo a ver com fraude, erro, abuso e desperdício, né? Então, esses temas estão ligados. Então, é importante que esses profissionais também tenham conhecimento disso, né? O volume financeiro que a área de saúde movimenta e o quanto disso que é fraude, erro, abuso e desperdício. E quem sai prejudicado, no fim das contas, é quem paga a mensalidade e é o paciente que está recebendo aquele tratamento. Então, às vezes, o tratamento ele pode não ser adequado, né? E aí causar, sim, um impacto na saúde do paciente. Maravilha. Cristiano, agradeço aqui a sua presença, você já está convidado também aqui aos próximos. Turma, esse é o primeiro episódio da Conexão Saúde, né? Com parceria com a Evolve Group. E vamos fazer novos episódios por aí, né? A ideia é trazer informação, né, esclarecimento e tecnologia também, vou falar depois nos próximos episódios, como a gente pode trazer a tecnologia para resolver o problema da fraude. Aguardo vocês nos próximos. Muito obrigado.